Você sente que está sendo observado. Talvez seja só sua mente pregando peças. Talvez seja algo esperando a hora certa. Um sussurro no escuro. Um sorriso que nunca desaparece. Um arquivo que você nunca deveria ter aberto. Eles estavam na sua infância, nos cantos empoeirados da internet, nas histórias que você tentou esquecer. Mas agora, eles voltaram. Jeff the Killer, Alice Jack, Slender Man, The Hack. Você lembra deles? Não importa. Eles lembram de você. Veja agora. Creepypastas que você provavelmente esqueceu. Jeff the Killer. O sorriso que nunca some. O silêncio da noite era denso, tão espesso que parecia sufocar. As horas se arrastavam. O relógio na parede emitia os segundos como um martelo batendo num túmulo. Você estava deitado, imóvel, mas uma sensação de desconforto começava a tomar conta de você. Algo não estava certo. O quarto parecia maior e mais sombrio do que o normal, e até os móveis, que você conhecia tão bem, pareciam estar ligeiramente fora de lugar. Você se virou para o lado, tentando afastar os pensamentos, mas foi quando o cheiro chegou. Era um cheiro estranho, difícil de identificar. Algo como queimado, mas também um toque ácido, como metal corroendo. Seu corpo se contraiu de medo, um instinto primal que não podia ser ignorado. Seus olhos se ajustaram à escuridão, e o ar pareceu se apertar ainda mais, como se o próprio quarto estivesse se fechando ao seu redor. O medo começou a tomar conta de você, mas você tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, ou talvez o vento de fora. Mas, não. Algo estava ali. Foi quando você ouviu o sussurro, quase como uma brisa fria, mas carregada de malícia. Vá dormir. As palavras pairaram no ar como um veneno. A voz era suave, quase gentil, mas havia uma frieza sobrenatural nela, um tom que você sabia, instintivamente, que não deveria ignorar. Você congelou. Um arrepio percorreu sua espinha, e a sensação de terror se intensificou, as mãos suando, o peito apertado. O que quer que fosse aquilo, não era humano. Com um esforço desesperado, você tentou se convencer de que aquilo não era real. Talvez fosse o cansaço, talvez uma alucinação. Mas, então, a sombra no canto do quarto se moveu. Ela não era apenas uma sombra. Era uma figura alta, com uma silhueta distorcida, algo que, no fundo do seu ser, você sabia que não deveria olhar por muito tempo. Os olhos começaram a brilhar, um brilho estranho que cortava a escuridão, como faróis de um carro na neblina. Eles estavam esbugalhados, como se a pessoa que os possuía não tivesse mais controle sobre eles. Um vazio profundo e ameaçador emanava deles. Você engoliu em seco, tentando se mover, mas algo o prendia ao colchão, como se o próprio peso da noite estivesse esmagando seus ossos. Você não conseguia desviar o olhar. A figura começou a avançar lentamente, cada passo mais pesado do que o anterior. E então, você viu seu rosto. Era branco, tão pálido que parecia feito de cera derretida, deformada. A pele estava tensa, esticada, como se não fosse capaz de se adaptar aos ossos por baixo. Mas o que mais lhe fez prender a respiração foi o sorriso. Ele não era normal. Não era um sorriso de felicidade ou de simpatia. Era grotesco, alongado demais, como se a pele do rosto tivesse sido rasgada para criar um sorriso que não deveria existir. O sorriso se estendia de uma orelha à outra, e você podia ver os dentes amarelos e afiados, quase como se ele fosse feito para devorar, para arranhar e dilacerar, e não para sorrir. Vá dormir, ele repetiu, com uma suavidade que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Sua voz se arrastava no ar como se viesse de um pesadelo que não queria terminar. O medo se alastrou pela sua pele, gelando seu sangue. Não podia ser real. Não podia ser. Mas você sabia. Sabia que, se fechasse os olhos, ele estaria ali quando os abrisse novamente. E, nesse momento, o que mais lhe aterrorizava não era o sorriso, não era os olhos ou a pele pálida.
Era o fato de que, se você não o olhasse, se tentasse ignorá-lo, ele se tornaria ainda mais real. Algo naquelas palavras, naquele tom, fazia você sentir que jamais sairia dessa armadilha. O tempo parecia parar. Cada segundo estava congelado, cada respiração difícil. Você tentava gritar, mas sua garganta estava trancada. Suas palavras eram engolidas pelo pânico, que estava te consumindo por dentro. E, à medida que a sombra avançava para o lado da cama, você sentia que o espaço entre você e a escuridão começava a se estreitar. Não havia escapatória. À noite, aquele cheiro estranho e o sorriso largo, esticado demais. Tudo isso não era mais uma dúvida. Era uma certeza. E, quando seus olhos se fecharam por um segundo, tudo o que você sentiu foi um suspiro quente e pesado no seu ouvido. E então, silêncio. Ellis Jack, o ladrão de olhos. A princípio, é só um incômodo, uma leve ardência ao piscar. Como se algo estivesse fora do lugar. Você esfrega os olhos, mas o desconforto não passa. Quando vira a cabeça no travesseiro, sente a umidade estranha grudando na pele. Seu coração dispara. Os lençóis estão manchados de vermelho. O travesseiro está encharcado. Sangue! O pânico te joga para fora da cama. Você corre para o espelho, mãos trêmulas tateando o próprio rosto. A princípio, sua mente se recusa a entender. Mas então, o vazio te encara de volta. Onde antes havia um olho, agora apenas um buraco escuro, rodeado por carne crua. A dor finalmente chega, uma agonia retardada que explode dentro da sua cabeça. Você abre a boca para gritar, mas o som morre na garganta. Isso não faz sentido. Como? Sem hesitar, você agarra o celular e abre a câmera frontal. Move a cabeça de um lado para o outro, mas não há sinal de cirurgia, nem pontos, nem cicatrizes. Apenas um espaço vazio, como se o olho nunca tivesse existido. O telefone escorrega dos seus dedos. Como alguém pode simplesmente perder um olho sem acordar? As portas estavam trancadas. As janelas, fechadas. Nada parecia fora do lugar quando você foi dormir. Mas e agora? Você corre para o computador, abre as gravações da câmera de segurança instalada na sala. A tela pisca. O vídeo começa. Lá está você, dormindo tranquilamente. Horas passam em segundos acelerados, tudo normal. Até que, às 3h33, algo se move. Uma sombra desliza pelo canto da tela. Lenta, sem som, como se o próprio ar estivesse conspirando para escondê-la. Então, a figura se revela. Alto, magro, vestido com um casaco escuro de onde apenas seu rosto deveria estar visível. Mas não há rosto. Apenas um vazio sem olhos, um buraco negro onde a humanidade deveria existir. Ellis Jack. A criatura avança até a sua porta. Mas ele não a abre. Ele não precisa. Com um movimento impossível, sua silhueta se dissolve por um instante, reaparecendo do outro lado, dentro do seu quarto. Você assiste, paralisado, enquanto aquele ser se inclina sobre você, sua máscara vazia pairando a centímetros do seu rosto adormecido. Uma lâmina fina brilha na mão dele. E então, a tela fica preta. A gravação pula direto para as 4h05. Quando a imagem volta, Ellis Jack já se foi. E você está lá, ainda dormindo. Menos um olho. O medo cresce como uma fera dentro do seu peito. Ele esteve ali. Tocou em você. Cortou sua pele. E você não sentiu nada. Mas ele não pegou os 2 olhos. Não ainda. Um gosto amargo sobe pela sua garganta. Se ele já entrou uma vez, pode entrar de novo. Pode estar aqui agora, escondido, esperando o momento certo para terminar o que começou. Você gira a cabeça para trás, encarando a porta do quarto. Ela está entreaberta, mas você tem certeza de que a fechou antes de dormir. Do corredor, um som suave. Algo se arrastando no escuro. E, então, um baque abafado, como o som de pés descalços parando atrás de você. Respiração quente sopra contra sua nuca, e uma voz rouca,
quase um sussurro, preenche o silêncio. Ainda tenho fome. Mas o terror real é que ele não é o único espreitando a escuridão. Há mais coisas lá fora, criaturas que se movem nas sombras, esperando o momento certo para reivindicar o que acham que lhes pertence. Você pode trancar as portas, apagar as luzes, tentar esquecer. Mas algumas histórias, algumas entidades, nunca desaparecem completamente. E há um nome, um rosto, que talvez você tenha esquecido, mas ele nunca esqueceu de você. Smile Dog, o arquivo proibido. É tarde da noite quando a notificação pisca na tela do seu computador. Uma nova mensagem. O remetente é desconhecido. Nenhum assunto. Apenas o anexo. Smile.jpg. O cursor paira sobre o arquivo. Algo dentro de você diz para ignorá-lo. Apagar o e-mail sem abrir. Mas a curiosidade é um veneno doce, e você clica. A imagem se expande na tela. No começo, parece um cachorro comum, parado na penumbra. Mas há algo errado. O focinho é longo demais. Orelhas baixas, como se estivesse prestes a atacar. E então, o sorriso. Dentes impossivelmente brancos, arreganhados em um arco grotesco. O sorriso não deveria estar ali. Não daquele jeito. Um calafrio corre pela sua espinha. Seus olhos grudam na tela. A imagem não tem nada de especial e, ao mesmo tempo, parece errada num nível visceral. Como se algo estivesse ali, escondido naquelas sombras difusas, esperando que você olhasse por tempo suficiente para percebê-lo. Você fecha a aba de repente. O monitor fica negro, refletindo seu próprio rosto. E, por um segundo, jura ver outra silhueta ao seu lado. Seu coração martela no peito. Respira fundo. Só sugestão, você diz a si mesmo. Sua mente pregando peças. Levanta da cadeira. Esfrega os olhos. Tenta esquecer. Mas, quando fecha as pálpebras, a imagem ainda está lá. O cão sorrindo. Você sacode a cabeça. Abre o celular para distrair a mente. As notificações piscam na tela. E entre elas, uma nova mensagem. Sem remetente. Apenas 3 palavras. Espalhe a palavra. Seu estômago se revira. Você apaga o e-mail, bloqueia o contato, mas as mensagens continuam chegando. Sempre a mesma frase. Espalhe a palavra. Os pesadelos começam na mesma noite. Você se vê em um corredor escuro, sem fim. Algo rasteja atrás de você, rosnados baixos e molhados ecoando nas paredes. Você quer correr, mas os pés não se movem. E então, aquele sorriso, branco, enorme, aberto num ângulo impossível. Acorda suando frio. Os dias passam, e o cão aparece em todos os lugares. No reflexo da TV desligada. Em uma foto no feed de notícias, onde antes havia outra coisa. Nos borrões das câmeras de segurança. O sorriso cresce, cada vez mais largo. A exaustão pesa sobre seus ombros. Você tenta ignorar, finge que nada está acontecendo. Mas então, em uma madrugada silenciosa, ouve algo. Um clique sutil. A tela do computador se acende sozinha. A imagem está lá de novo. Mas o fundo não é mais apenas escuridão. É o seu quarto. E atrás de você, algo respira. O monitor pisca, desligando-se abruptamente. Seu coração martela contra as costelas. Você se vira num movimento brusco, mas o quarto está vazio. Ou quase. Na tela do celular, outra mensagem chega. Sem remetente. Dessa vez, diferente. Ele vem à noite. O medo rasteja pela sua pele, apertando seu peito como garras invisíveis. Você entende agora. Isso não é só uma imagem. Não é só um e-mail. É um aviso. Slenderman, o homem sem rosto. A floresta se estende à sua frente como um abismo de sombras, onde a luz da lua hesita em tocar o solo. O vento sopra entre os galhos, produzindo um sussurro baixo, quase humano. Você caminha mais rápido, sentindo o peso do silêncio sobre os ombros. Foi só uma brincadeira. Só um desafio idiota entre amigos.
ir até a trilha abandonada e voltar com uma foto. Mas agora, cercado pela escuridão, você sente que não está sozinho. A princípio, é apenas uma sensação, um arrepio que sobe pela espinha, um formigamento na nuca, como se algo estivesse observando. Seus passos se tornam apressados. A lanterna treme em sua mão. E então, entre os troncos retorcidos, algo se move. Um vulto alto, magro, imóvel. Seu coração martela no peito. Você pisca. Ele está mais perto. A escuridão parece dobrar-se ao seu redor, sufocante. Você quer correr, mas algo na presença daquela coisa faz com que seus músculos endureçam. Um terror primordial, enterrado em algum lugar profundo do seu instinto. A lanterna pisca. Por um instante, tudo fica escuro. Quando a luz volta, ele está ali, sem rosto. Uma ausência onde deveriam estar olhos, boca, expressão. Mas você sente o olhar, invisível e esmagador. A respiração falha. Você gira nos calcanhares e dispara pela trilha, os galhos chicoteando seu rosto. O peito queima. Os pulmões imploram por ar. Mas não importa o quanto corra. Ele sempre está perto. Os sussurros se misturam ao vento. Palavras indecifráveis rastejam pelos seus ouvidos. Seu nome é sussurrado em vozes sobrepostas, como se o próprio bosque tentasse puxá-lo para dentro. Você tropeça, cai de joelhos na lama fria. A lanterna escapa dos dedos e rola para longe. A luz ilumina uma árvore. Papéis presos ao tronco. Rabiscos feitos à pressa. Desenhos de uma figura alta, sem rosto. Frases espalhadas pelo papel. Não olhe para trás. Seu sangue gela. Você sente algo atrás de você. O tempo desacelera. Os sussurros se tornam mais altos, entrando em sua mente como agulhas. Você levanta a cabeça devagar. A lanterna tremula. A bateria falhando. E, na fraca iluminação, vê uma coisa que não deveria estar ali. Não é humano. Não é dessa realidade. A última coisa que sente é o frio rastejando pelos seus ossos, como se algo estivesse puxando sua alma para fora. E então, nada. O silêncio se espalha pela floresta novamente. O vento sopra, indiferente. Dias depois, seus amigos encontram a lanterna caída entre as folhas. Mas você não está mais lá. Seu nome ecoa em chamadas não atendidas. Sua voz some no esquecimento. Mas às vezes, quando a noite cai e o vento sopra entre as árvores, alguém jura ouvir um sussurro ao longe. Um lamento perdido, vindo de dentro da floresta. Dehaki, o monstro à beira da cama. O silêncio da madrugada pesa sobre o quarto. Nem mesmo o vento ousa soprar lá fora. Você dormia profundamente, envolto na inconsciência reconfortante dos sonhos, até algo, uma sensação estranha, sufocante despertá-lo. O ar está denso, quase palpável. Seu peito sobe e desce devagar, como se um peso invisível estivesse sobre ele. Foi um barulho, um sussurro abafado. A única certeza que tem é que não está sozinho. Você força os olhos a permanecerem fechados, o coração martelando contra as costelas. Um frio cortante rasteja pela sua pele. Há algo sentado na ponta da cama. A respiração fica rasa. Você quer acreditar que é imaginação, que sua mente, ainda presa entre o sono e a vigília, está pregando peças. Mas então, ele se move. O colchão afunda levemente. O rangido da madeira ecoa pelo quarto, arranhando seus ouvidos. A tentação de abrir os olhos é quase insuportável. Mas você sabe, se olhar, ele nunca mais irá embora. O cheiro de carne suja invade seu nariz. Um odor forte, úmido, de algo que se esconde na escuridão há muito tempo. E então, o som começa. Um gemido gorgolejante, baixo, faminto. Os pelos do seu corpo se eriçam. Você sente o colchão ceder mais uma vez. Ele está se movendo, devagar, rastejando em sua direção. Seus músculos travam. Você luta contra a vontade desesperada de fugir, de gritar, de fazer qualquer coisa além de permanecer ali, congelado. O ar fica mais quente.
A respiração não é sua. É dele. Quente, ofegante, cheirando a podridão. E então, um som baixo, molhado, próximo demais do seu ouvido. Acordado. Seu coração para. Você sente algo roçando seu braço. Dedos ossudos, frios, garras. Os lençóis se movem. Algo sobe sobre você. E a última coisa que vê, antes da dor explodir no seu peito, são os olhos fundos e vazios encarando os seus. E então, só a escuridão. Seu quarto volta ao silêncio. A cama impecável. As portas trancadas. Nada ali parece errado. Mas na manhã seguinte, algo está fora do lugar. As marcas. Marcas de arranhões na madeira. E, no espelho do seu banheiro, algo rabiscado na superfície embaçada pelo vapor. 2 palavras. Ele volta. Login Jack, o amigo imaginário errado. Toda criança tem um amigo imaginário. É normal. Parte da infância. Uma forma de dar vida à imaginação, de preencher a solidão com um companheiro invisível. Mas este era diferente. Ouvia-se risadas no quarto, mesmo quando a criança estava sozinha. Pequenos presentes surgiam sem explicação, brinquedos de madeira manchados, bonecos costurados à mão, caixinhas de música que tocavam melodias tristes e desafinadas. E o cheiro, um odor metálico, ferrugem misturada com algo doce, impregnava o ar ao redor dessas coisas. Os pais notavam. Como não notar? No começo, ignoravam. Crianças têm fases estranhas. Mas então, as sombras começaram a se alongar nos cantos do quarto. E as risadas nunca paravam. Alto da noite, no silêncio absoluto, um riso infantil cortava a escuridão. Um riso que não pertencia ao filho deles. Com quem está falando? Perguntavam os pais. Com o Login Jack. Respondia a criança, sorrindo, os olhos arregalados, pequenos dentes brancos à mostra. Os pais riam nervosos. Apenas imaginação, diziam para si mesmos. Mas algo naquela resposta deixava um gosto ruim na boca. Até que vieram os pesadelos. A criança gritava no meio da noite, coberta de suor frio, olhos vidrados na parede do quarto. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas quando os pais corriam para acender a luz, nada. Nenhuma sombra. Nenhum barulho. Nada fora do normal. Nada. Exceto os brinquedos que se moviam sozinhos. A boneca na prateleira, que no dia anterior olhava para a porta, agora fitava a cama. Os soldadinhos de chumbo, antes espalhados no chão, agora alinhados em perfeita formação, todos virados para a criança dormindo. E então, na manhã seguinte, um novo presente. Uma caixinha de música. Antiga, envelhecida, a madeira rachada, o metal enferrujado. Os pais hesitaram antes de tocar. E, quando giraram a manivela, uma melodia se arrastou pelo quarto. Aguda, falsa, trêmula, e misturada a ela, quase imperceptível, uma risada, baixa, profunda, faminta. E naquela noite, a criança desapareceu. O quarto estava vazio, a janela aberta, o vento balançando as cortinas como mãos espectrais. A polícia foi chamada. Vasculharam a casa, a vizinhança, cada canto do bairro. Nada, nenhum sinal, exceto por um detalhe: a caixinha de música. Agora, ela estava no chão do quarto, aberta, e dentro dela, um pequeno coração de brinquedo, costurado com linha preta. O cheiro metálico impregnava o ar. Enquanto os pais choravam, desesperados, tentando entender, uma risada ecoou pelo corredor. Baixa, longe, mas cada vez mais perto. Por que Login Jack sempre encontra uma nova criança para brincar? Eles nunca realmente foram embora. Estão nas sombras, nos pixels de uma tela, nas histórias sussurradas tarde da noite. E agora, estão na sua mente. Se alguma dessas lendas despertou memórias ou calafrios, conte nos comentários. Qual delas você já conhecia? E qual delas você queria esquecer? Se gosta desse tipo de conteúdo,
Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, o terror nunca dorme. E você também não deveria. E se ainda tiver coragem, tem mais histórias te esperando. Veja nossos outros vídeos e descubra quantos mistérios você realmente consegue suportar.